Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante, comigo Flávio Conde. Esse é o Mata-Mata do dia 26 de fevereiro e é o Mata-Mata que eu mais gosto de fazer, que é bancos pós-resultados. E eu vou fazer para vocês Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Vocês vão entender direitinho o que aconteceu com o resultado desses três bancos. Aí depois eu vou projetar o resultado para 2023, usando inclusive os parâmetros que os próprios bancos passaram para nós analistas. Depois saiu o resultado, depois vou calcular o preço justo por PL média histórica e vocês vão descobrir desses três bancos qual que vale a pena ter na sua carteira ou quais que vale a pena ter na sua carteira, ok? Primeira, governança corporativa, eu sei que vocês já conhecem, mas pode ter gente nova vendo o vídeo, então eu vou passar rapidamente. Tem aqui os controladores: Itaú, Família Setúbal e Moreira Salles, Bradesco, Fundação Bradesco, Família Aguiar e BBD Participações, que tem lá diretores, presidentes, ex-presidentes do Bradesco, e o Banco do Brasil, União Federal com 50% das ações, ONs, Bradescos, esse pessoal controlador tem 71,39, Itaú 90,92. Bastante, as duas famílias realmente controlam as ON, tanto é que só tem 7,75 de free float. No Bradesco tem free float da ON, a BBDC 3 de 28,61, até que dá para comprar, e no Banco do Brasil é tudo novo mercado, tem 49,60%. A diferença para os 50 aí, que não soma 100, está em tesouraria. Itaú e Bradesco é nível 1. Banco do Brasil é novo mercado, portanto melhor. Tag along, Itaú e Bradesco 100%, ONs e PNs, Banco do Brasil, novo mercado. E todas estão no ISE, todas têm ADR. Agora os resultados do quarto trimestre, que tanto chacoalhou o mercado por conta da provisão que ninguém esperava, os bancos inclusive, eles tiveram que fazer pós-fechamento do quarto trimestre. Eles terminaram de fechar os números do quarto trimestre, chegou dia 11, veio o rombo de 20 bilhões das americanas e eles tiveram que se reunir, cada um com a sua área de crédito, e estimar quanto que deveriam fazer de provisão. Itaú e Bradesco fizeram 100%, Banco do Brasil fez 50%. Primeira coisa que a gente precisa ver num banco é a margem financeira de intermediação. E essa margem financeira nada mais é da receita que o banco recebe com clientes e com o mercado. O banco, obviamente, capta e empresta para clientes, mas ele também faz isso no mercado. Ele pode pegar o dinheiro que ele tem lá na tesouraria e emprestar para um banco que precisa de caixa, está sem caixa e tem empréstimos, tem vencimentos. Então isso é uma coisa normal, mas o principal é a margem com clientes. Vocês estão vendo aqui, o Itaú teve 24,9 bi, cresceu 4,5% do terceiro para o quarto, foi um bom resultado. Banco do Brasil, 21,5 bi, resultado melhor ainda, cresceu 9,7%, e o Bradesco cresceu um pouco menos, 2,4%. Por quê? Porque o Bradesco perdeu 803 milhões na margem com o mercado, por conta da marcação de títulos que ele tinha com os juros caindo. Os outros ganharam dinheiro, e eu coloco aqui na coluna da direita do número de cada banco quanto era no trimestre passado da margem com o mercado. Aí uma explicação do próprio Itaú, mostrando como é que foi a margem financeira com os clientes, como que ele saiu de 23,4 bi para 24,2 bi, você está vendo aí no slide aqui em cima do meu lado esquerdo. E ele mostra aqui a margem com clientes, nos dois gráficos abaixo, e a margem com clientes ajustado ao risco.
portanto, eles têm uma margem com o cliente, eles não, o Itaú em torno de 5%. A gente acha que eles ganham um dinheirão em cima do cliente, ganham, mas percentualmente esse ganho é menos do que a gente imaginava. É que o volume de crédito é muito grande e, portanto, o ganho financeiro também é grande. Aqui a margem financeira não com clientes, mas com o mercado, aí o ganho é um pouco menor e o Itaú conseguiu aí 700 milhões. Margem financeira do Bradesco, o Bradesco estava indo bem na parte de clientes, mesmo assim ele no quarto trimestre caiu um pouquinho, mas no ano foi melhor, 22% de crescimento, vocês estão vendo aqui nessa tabela primeira do lado esquerdo. E aqui, nesse slide, tem uma conta muito legal que o Bradesco fez, que é o seguinte, ele fez sensibilidade a juros, ou seja, todo mundo acha que se cair os juros, o banco não vai ganhar tanto, não é bem assim. O próprio Bradesco fez essa conta aqui e mostrou que se cair 100 bips, ou seja, se o juro cair, que nem a Selic, de 13,75 para 12,75, ele pode ter um ganho maior aqui. No quarto trimestre teria sido de 1 bi e 600, vamos arredondar para 1 bi 500, vezes 4, você vai ter aí 6 bi de ganho a mais. Muito boa essa conta que o Bradesco fez. Margem com o mercado tem a ver, ele explica aqui, com a gestão de ativos e passivos do próprio banco, também capital de giro do banco e arbitragem, o quanto ele coloca de preço nos seus produtos. E ele perdeu justamente na gestão de ativos e passivos, porque acabou desvalorizando os ativos do banco com a Selic mais alta. Agora a margem financeira bruta do Banco do Brasil, na visão deles, é só um slide, ao contrário dos dois anteriores, que eram 2 slides, e ele mostra aqui como foi crescendo a margem financeira bruta e deu um baita salto, conseguiu ganhar nas operações de crédito, fazendo despesa financeira de captação, resultado de tesouraria e despesa financeira de captação institucional, ele conseguiu pular, olha aqui no primeiro gráfico em azul, ele conseguiu pular de 59 bi e 300 para 73 bi 400. 23,8% de ganho. E o principal foi aqui, nesse gráfico em cinza, de 22 bi para 30 bi, que são com as operações de crédito. Ele conseguiu ter um ganho maior com operações de crédito, captando num nível, emprestando em outro e gerando não só aumento na carteira de crédito, mas no spread também. Agora, passado o ganho com empréstimos, financiamentos, com clientes e também operações com o mercado, a gente vai para uma outra fonte de receita dos bancos, que é serviços, seguros e previdência. Na prestação de serviços, o Itaú é o que mais ganhou dinheiro, 10,4 bi, cresceu quase nada de um trimestre para o outro. Bradesco foi bem, cresceu 4,5% a prestação de serviço, 9,2 bi. Banco do Brasil, 7 bi e 100, caiu um pouquinho, menos 0,9. Em seguros, previdência e capitalização, Itaú foi teve 2,1 bi, cresceu um pouquinho, 11%, e por que o Bradesco é tão maior, tendo um ganho de 4,3 bi, 24%? Porque a seguradora e a previdência e capitalização do Bradesco é muito forte. É um dos principais produtos do banco e eles conseguem vender isso muito para os seus clientes. Já no Itaú, a parte de seguros tem
Seguros do Itaú, mas ele também tem a operação que ele é sócia da Porto Seguro, e seguro nunca foi uma área forte do Itaú, a área de previdência vem crescendo bem. E o Banco do Brasil também tem a BB Seguros fora, então ele teve uma receita melhor, 1,4 bi. E o destaque positivo aqui é o Bradesco, está aqui marcado com esse verdinho no quadrado. Aqui eu mostro a planilha do Banco Itaú, mostrando a receita de serviços e seguros. Então ele abre tudo para você poder ver também como que ele foi nos vários serviços. Cartão de crédito e débito é um serviço, cresceu 17,8%, vocês estão vendo aqui, de 21 para 22, parabéns para o Itaú. Conta corrente é um serviço cada vez mais difícil de ganhar dinheiro, vocês veem que aqui foi só 7,3 bi, caiu 200 milhões de um ano por ano, porque a gente sabe os bancos estão com a competição forte com o Nubank e outros bancos digitais, C6, Inter, que oferece a conta quase de graça. A administração de recursos cresceu 3,1%, de 5,7 bi para 5,8 bi, é a gestora deles. O ano passado, com a Bolsa mais ou menos, teve muito saque em ações que têm uma taxa de administração maior do que fundos de renda fixa. E também teve uma migração de fundos multimercados para fundos que vão acompanhar só o CDI, porque 13,75 é muito juros, é muito taxa, o cliente não precisa de um fundo multimercado. Isso eu estou falando da indústria como toda, foi uma tendência, não estou falando especificamente do Itaú, mas pode ter acontecido isso também. Assessoria econômica e financeira, corretora, 3,3 bi, caiu 7,2, e assim vai, a gente tem todos os serviços. E você vê que seguros é menorzinho no Itaú e previdência 7,5 bi contra 6 bi o ano retrasado. Essa é uma área que, se ele acelerar bem, tem mais uma avenida de crescimento para o Itaú, que é um super banco. Agora o Bradesco, mostrando aqui as receitas, mesma coisa, cartão, conta corrente, administração de fundo, cobrança, consórcio, e ele caiu um pouquinho, né? Caiu um pouquinho, subiu 4,7, está muito bom. Parabéns para o pessoal do Bradesco. E a receita de prestação de serviço do Banco do Brasil, um ótimo resultado, 10% de alta. E a gente vê que o principal foi fundos, 8,3 bilhões. As taxas dos fundos do Bradesco, na média, se não me engano, é um pouquinho maior do que a do Itaú. Com isso ele consegue ganhar mais dinheiro. E também foi muito bem em cartões de débito e crédito, 2,4 bi. Agora o custo do crédito, que é justamente onde está a PDD. A famosa PDD, que é a provisão para devedores duvidosos. Então o banco olha, e teve que olhar nas americanas, e fala, eu tenho 4,9 bi de reais, caso do Bradesco, americano, sabe uma coisa? Eu já vou provisionar tudo 100% e começo 2023 sem ter os números das americanas diminuindo o meu resultado. Se eu recuperar alguma coisa, eu jogo de volta e aumento o resultado do banco. Foi isso que o Bradesco e o Itaú fizeram. O Banco do Brasil, mais conservador, só reconheceu 50%. Então vamos ver aqui, tá bem claro aqui para vocês, nesse quadro eu marquei em vermelho e coloquei a letra A para você saber daquele valor quanto veio de Americanas. Então a provisão para devedores duvidosos do Itaú cresceu de 8,3 bi no terceiro trimestre para 9,9 bi. E 1,3 bi veio justamente de quem?
de Americanas. Então, a parte que o Itaú botou para perder, que acho que pode perder, está lá 100%, 1,3 bi. No final, na última linha, o custo do crédito do Itaú no quarto trimestre foi 9,8 bi contra 8 bi do terceiro trimestre. Isso daí foi basicamente 1,8 bi, 1,3 de Americanas, mais 500 milhões de piora de crédito. Foi assim que o Itaú reportou o seu custo de crédito. Já o Bradesco foi uma situação mais complicada. O Bradesco estava com nível, você está vendo aqui no terceiro trimestre de 22, de 8,6 bi, que já era uma provisão alta, pulou para 15,4 bi. Quase dobrou. E por quê? Veio 4,8 bi de Americanas. O Bradesco era um dos bancos, se não o banco mais comprometido e com mais dinheiro nas Americanas, e se fosse só o 4,8 bi, você somava com 8,6, você ia chegar em 13,200, mas não, teve mais 2,200 de piora da carteira de crédito do Bradesco. E o Bradesco foi claro no conference call que ele fez com analistas, com gestores, investidores. Ele falou: não esperem um ROI, um retorno sobre o patrimônio líquido de 18% em 2023, que era o nosso ROI de 2021. Espere só para 24, porque 2023 vai ser um ano difícil para o crédito, um ano difícil para as perdas com crédito. Eu gosto muito quando o banco ou a empresa já abre o jogo, já conta tudo de ruim que está acontecendo e pode acontecer. Isso daí é muito importante. Quanto mais claro, quanto mais sincero for aquela empresa, aquele banco, mais credibilidade ele vai ter e, portanto, na hora que ele falar está melhorando, é porque está melhorando mesmo. E aí o custo do Bradesco foi de 14,9 bi do crédito contra 9,8 bi do Itaú, do Bradesco, e ainda ele foi bem porque ele recuperou 1,1 bi de crédito. Banco do Brasil tinha 6,3 bi de crédito que podia perder no terceiro tri, provisionou 788 vindo das Americanas. Só que isso é só 50% do total que ele tem. Se ele provisionasse tudo, ele ia provisionar o dobro, quase 1,6 bi. E aí o custo de crédito total do Banco do Brasil ficou em 6,5 bi e ele teve um bom trimestre, recuperou 2,3 bi, ok? Aqui, cada banco mostra com a sua planilhinha. Eu fui lá e coloquei aqui para vocês como é que estava o custo do crédito. Vocês veem, o Itaú gastou 8,5 bi, 8 bi e meio sem Americanas. Um ano atrás era 6,200. Há 2 anos atrás era 5,800. Mostrando que a piora do crédito, teve muita empresa que teve um 2020 e 2021, principalmente 20, mas bem mais difícil por conta da pandemia. Com isso, em algum momento, essas empresas falaram: olha, não estou mais conseguindo pagar a dívida direito, e aconteceu o evento Americanas, e outras empresas, infelizmente, estão indo também para uma renegociação. Isso faz parte. Subiu então de 20,2 bi para 32 bi o custo do crédito do Itaú. No caso do Bradesco, ele aqui mostra o gráfico, olha só. Quarto tri de 2019 era 4 bi o custo do crédito do Itaú, pulou para 10 bi sem Americanas, 14,9 com Americanas. O CEO do Bradesco foi muito bacana e falou: erramos e emprestamos demais
e não muito bem. É muito melhor ser sincero, eu sei, eu não sei, melhorou, piorou, do que enrolar investidores. Parabéns pela sinceridade ao pessoal do Bradesco. Custo do crédito do Banco do Brasil, que sempre todo mundo criticava, o Banco do Brasil não empresta tão bem, o Banco do Brasil não controla tanto risco, então, eu não sei, uma hora vai estourar. Parabéns, Banco do Brasil, não era nada disso, vocês são craque pelos números que eu tenho analisado. Em emprestar, o custo de crédito de vocês aumentou, mas ficou num nível bem razoável, 16,7 em 2022. E olha só, o custo do crédito do Itaú ficou em 3,5. Está aqui nesse gráfico aqui que eu voltei. O custo do crédito do Bradesco, 4,5 sem Americanas, 6,7 com Americanas. E o custo de crédito do Banco do Brasil, 2,9. Então, estava todo mundo errado, inclusive eu, de achar que o Banco do Brasil, uma hora, não ia se dar bem no crédito, e ele tem ido muito bem, mostrando que consegue emprestar igual ou melhor do que os concorrentes. Próxima conta a ser analisada, despesas operacionais, pessoal, tributárias, administrativa e outras despesas. Vamos ver como foram as despesas dos bancos. 14,5 bi Itaú, subiu 4,5 contra o terceiro TRI, tá ok. Bradesco não foi bem, subiu 8,6%, foi para 13,5 bi, e Banco do Brasil foi bem, caiu 4%, quarto TRI contra terceiro. E lembra, também tinha essa crítica do Banco do Brasil. Eles contratam muita gente, eles não ficam muito de olho nas despesas que eles têm, pessoal administrativo, o pessoal ganha bem, Parabéns, olha o custo aí, a despesa operacional melhor do Banco do Brasil, bem melhor do que Itaú e Bradesco. Aqui como que eles reportam, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Aqui o Itaú explicando como é que foi, aonde que ele gastou de 21 para 22 para aumentar o custo, as despesas operacionais, que eles chamam de despesas não decorrentes de juros. Teve investimento em tecnologia, quase 3 bi, 2 bi e 900, e assim foi. Bradesco também mostra aqui, cresceu de um ano para o ano 4,7, aí ele bota a questão do índice de eficiência operacional e como foi PCA, como foi despesa operacional, ele mostra que cresceu menos do que a inflação. E o Banco do Brasil também crescimento um pouquinho abaixo da inflação de um ano para o outro, 5,6%. Agora, o lucro líquido total do banco, e a gente compra ações de banco visando o lucro líquido, visando a valorização das ações e os dividendos que eles vão pagar a partir do lucro líquido. Vamos ver como que fechou. Todos tiveram todos não, né? O Bradesco teve uma queda grande no lucro líquido do terceiro para o quarto, por causa de Americanas, caiu de 5,3 bi para 1,6 bi, e no dia seguinte a ação vai bater o mínimo recente de R$12, eu não lembro se é 12,70 ou 60, mas foi no dia seguinte disso. Já o Itaú veio com lucro líquido um pouco abaixo do terceiro TRI, foram bem, e o Banco do Brasil conseguiu aumentar o lucro líquido dele no quarto trimestre em 200 milhões. Está certo que não ter provisionado 100% de Americanas permitiu isso daí. De toda forma, Itaú e Banco do Brasil parecidos, em torno de 31 bi de lucro, já o Bradesco 20 bi e 700. Por isso que a cotação do Banco do Brasil
e do Itaú descolaram. Vocês lembram que antes a diferença na cotação era coisa de R$ 3, R$ 4, ou seja, Itaú era negociado a 25, Bradesco era negociado em torno de 21. E hoje Itaú é em torno de 26, Bradesco em torno de 13, 14. Está aí a resposta. Essa mudança grande, o lucro do Bradesco foi 2/3 do lucro do Itaú. Então, por aí dá para fazer uma conta com o pessoal em conta muito rápida, chega num número. Por que um é 13, o outro é 26 e às vezes pode estar exagerado um ou outro. Retorno sobre o patrimônio líquido, isso é muito importante porque determina se o banco está indo realmente bem, e Itaú fecha 20,3 o ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, o Banco do Brasil 21,1. O Banco do Brasil sempre teve um ROI abaixo de Bradesco e Itaú. Eu lembro que o ROI do Banco do Brasil era em torno de 14, 15, Bradesco 18 para 20 e Itaú lá nos 21, 22, ela chegou a ter até 25% de ROI. Bom, Bradesco caiu o ROI para 13%, o Itaú 20,3 e o Banco do Brasil ultrapassou o Itaú, parabéns, 21,1. Agora, a projeção de resultados para 2023, porque a gente compra em bolsa qualquer ação olhando o resultado recente e principalmente o resultado futuro. O resultado recente é um ótimo guidance do que o banco está conseguindo de lucro. Banco, também outras empresas. Aí você tem que projetar pelo menos o ano que você está vivendo para ter uma ideia do que vai acontecer. Às vezes projetar muito para frente começa a ficar menos crível, porque é mais nebuloso, mas para o ano você tem uma visibilidade melhor, e eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Eu peguei cada uma daquelas contas que a gente viu agora, fui na orientação dos bancos, que eles chamam de guidance, e fiz a projeção. Olha aqui, margem financeira, clientes e mercado, custo de crédito, resultado financeiro, receita e seguros. Fiz o que vocês estão vendo aí, 106 bi para o Itaú de margem financeira clientes, Bradesco 78, Banco do Brasil quase 60, 59, 20. Custo do crédito, que é muito importante, eu segui a orientação que eles deram, o Itaú perto de 36 bi e meio, Bradesco 39,5 e Banco do Brasil em 22. Esse é o quanto eles podem perder com crédito no posicionamento. E a conta de baixo é o quanto eles vão receber, quanto eles podem perder. Itaú 72,9, Bradesco 37,5. Vocês já viram que Itaú está com o dobro de resultado financeiro do que o Bradesco. E o Banco do Brasil 37 bi e 200. Aí tem receita de serviço, que vai aumentar esse resultado financeiro. Tem a receita de seguros e previdência. Banco do Brasil não tem, o Itaú tem um pouco. Aí começam as despesas. E aí a gente vai ver quanto o banco gasta no ano em despesa administrativa, pessoal, tributário e outros. Itaú 69,7, Bradesco 62,6, os dois estão mais ou menos no mesmo nível, e o Banco do Brasil, que todo mundo falava que gastava muito, 44,7. Aí a gente vai para o resultado antes do IRR, participação minoritária e finalmente o lucro líquido. Lucro líquido do Itaú, 37,6 é a minha projeção para esse ano. Agora, quando a gente passou, foi quase 31, 30,8. O ROI pula, o retorno sobre o patrimônio líquido pula, vocês estão vendo aqui na última linha, de 20,3 para 22,8. Bradesco, lucro líquido de 19, foi 20,8 agora.
Por que diminui o resultado? Porque aumenta o PDD. O ROI dele cai para 12,3, era 13,1. E lembra o que o Bradesco falou no conference call, eu falei antes aqui no vídeo. Não iremos voltar a 18% de ROI antes de 2024. Está aí o número calculado. Banco do Brasil, lucro líquido de 35,3 bi, um pouquinho abaixo de Itaú, ROI de 23,3 contra 19,6 no ano passado. Também um resultado muito bom junto com o do Itaú. Dividendos que vocês tanto gostam, agora eu vou projetar. Eu olho o payout médio, que é o quanto pagou de proventos, dividendos, mais JCP, juros sobre capital próprio, sob o lucro líquido, e está nessa planilha. A média nos últimos 5 anos foi 49,44 do Itaú, praticamente 50. A média do Bradesco, 50,22. A média do Banco do Brasil, 34,90, 35 de média. Baseado nessa média e na necessidade do banco, eu projetei 50 de payout do Itaú, exatamente igual, vezes o lucro, dá 1,87 de proventos do Itaú. Eu estou projetando para 2023. Cotação para 26,77 no dia que eu fiz esse mata-mata. Dividend yield 7%, um belo dividend yield que você vai ganhar e ainda tem a potencial valorização. Bradesco, com lucro de 19 bi, ele tem duas opções. Ele continua distribuindo 50%, como ele fez nos últimos 5 anos, ou ele fala, não, minha situação não está tão boa, eu vou baixar para o mínimo de distribuição, que é 25%, e vou guardar uma parte do dinheiro. Eu fiz com os dois cenários. 25%, você vai receber 45 centavos de dividendos em JCP durante o ano. Se for 50%, eu dobro 90 centavos. Cotação estava 13,76 quando eu fiz o vídeo, então você tem um yield projetado de entre 3,2 e 6,4. O Itaú é 7, ganhou o Itaú. Banco do Brasil, a nova presidente falou, ou presidenta, falou que vai distribuir no mínimo 40%. Então, em vez de eu fazer com 35%, que é a média de 5 anos, eu fiz com 40%, deu R$ 3,08 para receber de dividendo JCP esse ano, que daria um dividend yield de 7,2%. Portanto, Banco do Brasil e Itaú vencedores na parte de dividendos. Agora, o preço justo por preço-lucro, que é aquele indicador que divide o valor de mercado sobre o lucro líquido para 2023. Vamos ver quanto que eu calculei de preço justo da ação. E eu calculei o seguinte: Itaú, preço-lucro, PL, agora em fevereiro de 23, 7,2, Bradesco 7,7, Banco do Brasil 3,5. Vamos ver como se compara a média histórica. A média histórica do Itaú é 10,8, mas eu fiz um desconto por causa do aumento dos juros que teve de 11,5 no ano passado para 13,75 agora. Usei 9,8. Preço justo para dezembro de 2023, esse ano, R$ 36,70, está R$ 27,00, 37% de upside. Bradesco está 7,7 o PL, média histórica 9,2, eu dei um desconto para 8,8, cheguei num preço justo de Bradesco para dezembro desse ano de 15,70, upside de 14%, porque ele está 13,80. Banco do Brasil, PL 3,5, média histórica 5,4, eu diminui quase 10% por causa dos juros, 5 de PL, preço justo 61,60. A última vez que eu tinha calculado, esse preço justo era 57,90. E por que aumentou o preço justo?
porque o lucro projetado aumentou bem. Antes eu trabalhava com 30 bi de lucro projetado, agora com 36. Está 42,90, preço justo 61,60, upside muito atraente de Banco do Brasil, 68%. E você está se perguntando, eu não lembro por que o PL do Banco do Brasil, o preço-lucro, o mercado paga a metade do que paga para a Bradesco e para o Itaú, por causa do risco político. O Banco do Brasil é um banco público, e o mercado tem medo de alguma interferência do governo. Vai lá e empresta mais para o setor agrícola, vai lá e empresta mais para pequena e média empresa, vai lá e empresta mais para MEI, e aí o mercado tem medo que o crédito aumente muito para áreas mais arriscadas, que o pessoal não pague e com isso diminui o lucro. O mercado, em parte está certo, em parte está errado, porque o Banco do Brasil não está tendo interferência a nível de, ou seja, ao ponto de diminuir o lucro líquido dele. Pelo contrário, está subindo o lucro líquido. Portanto, é aí que a gente vê esse upside de 68%. É a diferença pelo risco político. Continuando, a gente vai ver agora os gráficos das empresas que vocês gostam. O último ano, o YouTube a R$ 27,00, bateu R$ 31,00 antes do Lula ser eleito segundo turno e R$ 23,20 em dezembro, depois dele ser eleito. Eu estou com esse preço-alvo de R$ 36,70, portanto temos uma boa. Se você entrar hoje, você vai entrar num nível bom. Lembrando que os três bancos têm bastante risco em relação à parte macroeconômica. É o grupo de ações, o setor bancário, mais sensíveis ao risco país. Por quê, Flávio? Porque eles carregam uma carteira muito grande, o Itaú em torno de R$ 1 trilhão de títulos públicos. O dinheiro entra lá, uma parte do dinheiro que entra, eles investem o quê? Em título público. O título público ele pode se desvalorizar quando aumenta os juros. Então o governo vai lá, vamos supor, ele fala, não vai ter mais teto de gastos, eu vou poder gastar 30% cada ano a mais do que no ano anterior. Eu acho que isso não vai acontecer. E aí o mercado se apavora, os juros sobem dos títulos, o pessoal sai vendendo, desvaloriza a carteira do banco e com isso eles têm perda patrimonial e prejuízo. Isso não acontece. A Vale na Petrobras, na Suzano, na Usiminas. Então é isso o risco político. Banco Bradesco, R$ 14,00, bateu R$ 21,00 antes da posse do Lula e pós resultado do quarto trimestre, as ações caíram para 12,67 quando o pessoal viu aquele lucro líquido caindo de 5,2 bilhões no terceiro tri para 1 bilhão e 600 milhões. Por último, Banco do Brasil, a ação chegou a R$ 44,60 antes do Lula ser eleito. Depois que o Lula foi eleito, foi um pessimismo exagerado que o Banco do Brasil estava correndo risco, todo mundo errou, a gente aqui não errou, continuamos recomendando compra de Banco do Brasil, e ela bateu R$ 31,00 em dezembro, está R$ 42,00 agora. Então, pessoal, é isso que aconteceu com os bancos e a gente continua desde fevereiro do ano passado recomendando Itaú e Banco do Brasil. Não porque a gente adivinhou o que ia acontecer com o Bradesco, mas a gente via o Itaú bem colocado e com resultados mais fortes e sólidos, e a gente viu o Banco do Brasil crescendo os seus resultados e principalmente não sendo cotado corretamente. Um banco que tem um lucro maior que Itaú
quase o dobro do Bradesco, ele só vale PL 3,5, tem coisa errada. O PL dele é no mínimo 5, ele está valendo 75% do patrimônio líquido, dando um ROI de 22. Então, pessoal, tá aí Itaú, Bradesco e Banco do Brasil para vocês refletirem e decidirem qual das três vocês vão ter ou manter na carteira, qual não tem, vocês vão comprar, ok, pessoal? Agradeço a todos pela audiência, pela paciência, boa semana e bons negócios.